Adonai Shalom, Shalom Adonai Shalom, Shalom Adonai Shalom, Adonai Shalom, Adonai Shalom. A paz do Senhor, 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 a paz. O tema da nossa lição de hoje, que é a nossa segunda história da EBF, que está sendo uma bênção para a honra e glória do nosso Deus, é Todos e um Só Comando. Todos vão dizer comigo agora para fixar aí essa história, que é uma história muito importante que eu vou contar hoje, e é uma história que está na Bíblia, que é a palavra do nosso Deus. É onde Deus fala conosco. A palavra é aquela que nos alimenta, a palavra é aquela que nos fortalece. E você, criança, vai dizer comigo. Agora nós vamos fazer um gesto, tá bom? Todo mundo vai pegar a mãozinha do seu colega e você vai levantar e vai dizer assim: todos. Vamos lá? Deixa eu ver se vai ficar bonito. Vamos lá? Todos. Agora a gente vai dizer assim, e um só comando. A gente vai botar o pezinho assim pra frente e vai dizer assim, aí um só comando, certo? Com o pezinho pra frente. E um só comando. Vamos lá? 1, 2, 3. Todos e um só comando, ok? Essa é a nossa história de hoje. E com certeza vai ter um comando aí. Um comando de uma voz. E essa voz, de quem será essa voz? Para que obtenhamos vitória, nós temos que estar atentos a uma voz. E qual será essa voz? A voz, com certeza, do nosso Deus. Quem tem ouvidos, ouça aí o que o Espírito diz às igrejas. Alguém tem ouvido aí? Tem? Então esteja aí com seu ouvido bem atento, porque agora nós vamos ouvir uma linda história. Mas há quem não ouça. Há ainda quem não consegue escutar essa voz que nós vamos falar. Para isso, você tem que estar com a boquinha fechada, certo? Mas também tem que estar com o ouvido atento. Há muitas pessoas, crianças, como dessa nossa história, que estão com seus ouvidos, tapados. E será o que faz com que o povo não escute a essa voz tão importante, a essa voz de Deus? Tem uma coisa que mesmo você tendo ouvido e ouvindo aí os seus coleguinhas, ouvindo aí a minha voz, você não consegue ouvir a voz de Deus. Porque essa coisa tapa os nossos ouvidos e a gente fica assim, olhando as coisas, ouvindo e dizendo, nada a ver. Eu vou fazer isso, não tem nada a ver. A Bíblia? Não tem nada a ver. A Bíblia foi escrita há muito tempo. Não é possível. Alguém está falando que Deus está querendo falar com você, querendo te proteger, dizendo que Jesus fez um sacrifício por ti e você está querendo, só brincar, que é o interessante. Sabe, crianças, a nossa história de hoje conta sobre um povo que tinha ouvidos, que já tinha ouvido também falar que Deus tinha feito grandes coisas, como você também ouviu já falar sobre isso. Mas não estava atentando para a voz de Deus, porque o pecado estava tapando seus ouvidos. E era um pecado muito sério, o pecado da idolatria. E esse pecado, você sabe o que é idolatria? É adorar outros deuses, colocar outras coisas no lugar de Deus. E o povo sabia, o povo de Deus sabia que o segundo mandamento era não adorar outros deuses. Mas mesmo assim, quando eles entraram na terra prometida, na Canaã, lembram da história de ontem? Eles entraram, estavam felizes, Deus tinha dado a estratégia, mas eles se esqueceram, começaram a se misturar com outras pessoas que não adoravam a Deus e estavam então, adorando também os deuses das outras pessoas.
Deus que não fazia, que tinha olho, mas não olhava, que tinha boca, mas não falava, um Deus que não fazia nada. E essas pessoas estavam sacrificando, inclusive, seus próprios filhos para esses deuses. O Deus Maloque, o Deus Baal e outros, tantos outros deuses, menos o Deus verdadeiro. Eles não queriam saber. Estavam tratando o Deus verdadeiro apenas como mais um Deus. Mas o nosso Deus não é mais um Deus. O nosso Deus é o Deus, o grande eu sou, o único que deve ser adorado por mim, por você e também por aquele povo. Mas aquele povo estava surdo, não ouvia por causa do pecado. E o pecado, sabe o que o pecado faz, crianças? O pecado, ele escraviza, ele aprisiona. Você sabe o que é ser escravo? Ser escravo é trabalhar, mas se sentir preso, não tem a liberdade. Mas Deus não estava distante daquele povo. Deus amava aquele povo. Mas o povo estava sofrendo por causa do pecado, da desobediência. E o pecado, a desobediência traz isso ao nosso coração. Traz tristeza e sofrimento. Aquele povo, crianças, estava tão desesperado que então resolveu clamar ao Senhor. E quando nós clamamos ao Senhor e nos arrependemos, Ele ouve a nossa oração. Porque Deus ouve a oração dos pequenininhos, Deus ouve a oração dos grandes. Se você fechar os olhos como aquele povo e se arrepender dos seus pecados, Ele também vai ouvir você. E aquele povo então fechou os olhos, clamou, se arrependeu e Deus ouviu a sua oração. Então, tinha uma pessoa que ainda ouvia a voz de Deus naquele lugar. Sabe como era o nome dela? Débora, isso mesmo, que significa abelha. Débora, uma mulher de Deus. Ela era profetisa, ou seja, ela ouvia a voz de Deus e falava ao povo sem medo, com ousadia, porque aquele que é de Deus e ouve a voz de Deus fala com ousadia, não tem medo, porque a preocupação da Débora era obedecer a Deus. Amém? E Débora, crianças, ela estava ali profetizando, mas também julgando. Ela era juíza, julgava as pequenas causas do povo. O povo trazia os problemas e ela orava a Deus e Deus respondia e ela falava segundo as palavras de Deus e aquele povo então ficava em paz. Porém, a paz verdadeira eles não tinham, porque em seu coração tinha o pecado. Mas aquele povo estava sofrendo, se ajoelhou, orou a Deus e se arrependeu. Vamos, então, agora saber o que aconteceu com esse povo? Porque aquele que clama, aquele que se humilha, aquele que ora a Deus, Deus tem sempre uma resposta. Você quer ouvir a resposta de Deus? Você quer ver o projeto e a estratégia de Deus? Porque quando Deus, Ele resolve ouvir a tua oração, Ele te dá escape, criança. O nosso Deus, quando ouve as nossas orações, Ele dá estratégia, porque é certo a sua vitória. Vamos conhecer então a segunda parte dessa história?